Os Contos do Vampiro Dalton Trevisan. Talvez em função de eu ter acessado tardiamente o hábito de ler literatura de ficção, tardio por eu ter sido criado em internatos públicos da FEBEM, sempre busquei dar prioridade às obras clássicas, aquelas recorrentemente citadas pelos meus intelectuais favoritos, os quais fui selecionando durante a minha lenta trajetória de leitor, visando sempre preencher essa lacuna literária na minha formação humanística. Assim, depois de iniciar minhas leituras lá com os romances de Victor Hugo, Eça de Queiroz, Jorge Amado e Machado de Assis, fui avançando para Guimarães Rosas, Hermann Hesse, Kafka, Garcia Marques e Saramago. Ao mesmo tempo, fui lendo a literatura poética de Shakespeare, Dante, Camões, Fernando Pessoa, Neruda e Drummond. Depois, migrei para a leitura dos gregos, desde Homero às tragédias gregas e aos filósofos sempre citados, Platão e Aristóteles, até os filósofos pré-modernos como Hegel e Nietzsche. Somente agora, em torno dos meus 70 anos de idade, após conseguir finalmente ler os clássicos russos, Dostoiévski e Tolstói, bem como ler Ulisses, de James Joyce, é que me dei por satisfeito com a minha ainda precária cultura adquirida sobre os clássicos canônicos da literatura universal. Pelo menos ninguém mais me impressiona com suas citações pseudo-eruditas. Mas também, somente agora, percebi a enorme lacuna que ficou na minha formação sobre a literatura contemporânea do meu tempo. Isso porque sempre fui muito seletivo e nunca quis correr o risco de desperdiçar o meu pouco tempo disponível dedicado à leitura em obras possivelmente efêmeras. Sempre preferi investir o meu tempo de leitura nas obras já consagradas como fundamentais na história da literatura mundial. Antes tarde do que nunca, mas a partir de agora decidi que dedicarei o meu tempo de leitura aos escritores do meu tempo, de preferência ainda vivos. Começarei pelos autores de contos. Mas quem são os melhores contistas brasileiros atuais? Quem devo ler primeiro? Perguntei ao Google e o oráculo me respondeu: Dalton Trevisan. Esse autor eu conhecia apenas de nome e o confundia equivocadamente como sendo ele o escritor Lauro Trevisan, best-seller de literatura de neurolinguística e autoajuda. Mas quando pesquisei agora, eu me surpreendi com o currículo de Dalton Trevisan, consagrado como sendo um lendário autor de contos, que já está com 99 anos de idade e que já conquistou, entre outros prêmios, várias vezes o Prêmio Jabuti Nacional e até o Prêmio Camões, Portugal-Brasil, o mesmo que Chico Buarque ganhou em 2023. Perfeito! Fui na praça da 100ª Feira do Livro de Porto Alegre, resgatada da enchente, e comprei o livro Antologia Pessoal de Dalton Trevisan, com uma seleção que ele fez pessoalmente de 94 contos. Imagino que possivelmente seja a sua antologia definitiva, às vésperas do seu centenário de vida. Depois disso, casualmente, ou por obra do destino para me estimular a escrever esta crônica, encontrei na revista Piauí, número 213 de junho de 2024, a matéria intitulada O Vampiro no Apartamento, justamente sobre Dalton Trevisan. A reportagem de Leonardo Furman narra que Dalton Trevisan lançou seu primeiro livro de contos em 1943, antes de eu nascer, e morou por 68 anos numa casa simples após o seu casamento em 1953. A casa, com aparência de abandono, com janelas para a calçada sempre fechadas, ajudou a reforçar a imagem de Trevisan como o vampiro de Curitiba, que é o título de um livro seu.
Isso porque ele vive recluso e não recebe visita, não dá entrevista e nem sequer comparece para receber suas premiações literárias. Não saiu de sua reclusão nem mesmo para receber o Prêmio Camões em 2012, o mais importante da língua portuguesa, quando estava com 87 anos. Segundo sua amiga e secretária pessoal, Faverzani, atualmente o autor não tem escrito novos contos. Ele retrabalha lapidando suas histórias antigas, reunidas em mais de 50 livros, e organiza o seu acervo, bem como participa de edições de coletâneas de contos. Dalton Trevisan atuou como repórter de polícia na juventude. Algumas crônicas de suas reportagens policiais foram retrabalhadas em contos mais tarde. Desde o início de sua carreira, Trevisan publicou cadernos, espécie de fanzines em formato de bolso, contendo mais de um conto, para divulgar seus escritos, os distribuindo gratuitamente. Mesmo após atingir notoriedade, ele sempre continuou lançando seus cadernos de contos. Em média, produz 6 fanzines desses por ano, com uma tiragem de cerca de 300 exemplares, e faz a distribuição gratuita para bibliotecas, bares, cafés e amigos. A última coletânea de contos inéditos que Trevisan publicou foi em 2014. Certa vez, solicitado para que enviasse um conto inédito para um livro de coletânea, o escritor respondeu que não podia atender ao pedido, apesar de achar a ideia de fazer um conto novo tentadora. Disse que não podia porque, com essa carcaça esbodegada, tudo o que escrevo é com dificuldade, o raciocínio lento, a mão pesada. Diante de um outro pedido, que era para dar uma entrevista para a publicação do seu livro, Trevisan respondeu para o editor: pode dispor dos meus continhos, mas a entrevista não pode ser. Não tenho nada a dizer fora dos meus livros. Sou tímido. Escrever meus continhos, sim. Falar, gravar, posar, nunca e não. Desde quando era casado, e mesmo depois de viúvo, quando passou a viver sozinho, Trevisan sempre escreveu numa edícula que mandou construir no fundo do grande quintal da casa, que ele chamava de cabana, cercada de árvores plantadas por ele mesmo, para garantir o refúgio e a privacidade do escritor ermitão. A mulher de Trevisan, Ione Maria, morreu em 1998, no mesmo ano que morreu sua filha Isabel. Sua outra filha, Rosane, faleceu em 2023. Dalton Trevisan, o vampiro de Curitiba, tem 2 netas, ambas filhas de Isabel. Nos últimos anos que o Trevisan morou na casa, além da deterioração que começou, passou a sofrer invasões do seu quintal por usuários de drogas. Em 2021, decidiu se mudar para um apartamento no centro de Curitiba. O imóvel foi vendido para uma corporação que aceitou a condição legal de manter a casa refúgio do vampiro de pé. A edícula, a cabana, foi demolida antes da venda em 2022 pelo próprio escritor, por estar infestada de cupim. No local vão construir um prédio de 10 andares de apartamentos e a casa será restaurada como um presente dos compradores para Curitiba usufruir de algum modo em homenagem ao famoso escritor curitibano de contos. Ao contrário dos vampiros de ficção, Dalton Trevisan acha que sua eternidade não depende de haver um castelo imemorial, e é prematura qualquer homenagem em vida. Se fosse só por ele, a casa poderia ser demolida. A capital paranaense, de fato, é parte indissolúvel da obra de Trevisan e também é um dos seus alvos preferenciais. Segundo Galindo, um curitibano tradutor de Ulisses, de Jaime Joyce, as críticas do autor não são à cidade em si, mas por sua representação de estilo europeu como um produto de marketing. O tradutor compara a relação do escritor irlandês com Dublin à de Trevisan com Curitiba, pois o escritor curitibano foi um leitor devoto de Joyce e entendeu o jogo do irlandês,
e, sem imitar, fez o seu jogo com a cidade. Para ele, ambos têm uma relação de amor e ódio com suas respectivas cidades, mas que ao mesmo tempo representam toda a obra deles. Avalia que a resistência de Trevisan à imagem atual da cidade de Curitiba não deriva do saudosismo. É por haver uma imagem artificial da cidade, e vai doer na alma deles se a sua casa for incorporada a essa imagem falsa para a turista ver, o que pode ser um golpe duro e uma traição à cruzada de uma vida inteira do vampiro de Curitiba. No seu conto, Em Busca da Curitiba Perdida, o escritor diz que viaja mais na Curitiba da periferia operária, onde viaja com amor, do que na da Academia Paranaense de Letras, na Curitiba para inglês ver, sem pinheiro ou céu azul.